O governo eleito explica hoje a nossa política externa e as diferenças que temos em relação à política externa do governo provisório, com Marco Aurélio Garcia. Há quem diga que nós estamos assistindo o surgimento de uma nova política externa, mas eu diria que não tem nada de nova, ela é velha. Ela é aquela velha política que nós conseguimos reverter a partir de 2003, quando o presidente Lula assumiu a chefia da nação e que depois teve uma continuidade nos anos que se seguiram. O que foram os traços fundamentais? Em primeiro lugar, a afirmação, concretamente, do Brasil como uma potência regional, mas que não quer ser só uma potência regional, que quer se associar aos países da região, os países da América do Sul, os países da América Latina, porque entendeu que está em surgimento um mundo multipolar e que, portanto, é mais importante que nós estejamos neste mundo multipolar conjuntamente com os países da região do que nós estejamos isolados. Isso significou também uma aproximação com os países da África, com os países da Ásia, sem que essa aproximação sul-sul, como tem sido chamada, significasse de qualquer maneira uma ruptura com as nossas alianças tradicionais, as alianças com os Estados Unidos, que nós aprofundamos, a aliança com a União Europeia, que nós estamos buscando, inclusive, um acordo comercial o mais rápido possível, e também com o Japão, que é uma potência que tem uma importância muito grande para o nosso país. Então, o que nós fizemos foi um jogo político equilibrado, um jogo político no qual afirmamos a identidade da política externa brasileira sem que isso significasse concretamente uma ruptura com as alianças tradicionais que nós mantínhamos no passado. Fechar embaixadas na África e no Caribe, segundo eu escutei como uma opinião do governo interino e do chanceler interino, me parece um absurdo extraordinário. Em primeiro lugar, é não levar em consideração a importância que a África tem para a política externa brasileira. Não é somente uma afinidade étnica, o fato de que metade da população brasileira é afrodescendente. É também algo que tem muito a ver com o aspecto pragmático. Nós temos uma relação econômica extraordinariamente importante que já foi explorada e que pode ser muito mais explorada em relação ao continente africano. Basta lembrar que nos anos somente do governo Lula, né, houve um crescimento de 5 vezes do nosso comércio exterior com a África, para não falar nos investimentos, que também cresceram de uma maneira excepcional. Portanto, hoje, pensar em fechar embaixadas é um absurdo, né? São embaixadas pequenas, de custo reduzido, embaixadas que às vezes têm 1 ou 2 funcionários. Eu até defenderia que deveríamos ampliar. É mais importante que nós tenhamos embaixadas mais fortes na África do que nós tenhamos embaixadas tão grandes, muitas vezes, na Europa, nos países desenvolvidos. Então, me parece realmente uma visão preconceituosa, uma visão atrasada e uma visão na qual está presente, sem dúvida nenhuma, o conservadorismo do pensamento político brasileiro. O lugar do Brasil no mundo é complicado hoje. Se nós ficarmos dentro dessa política medíocre e submissa que está sendo proposta, nós vamos ter um lugar pequeno, aquele lugar que nós tínhamos 20 anos atrás, né? E se nós conseguirmos efetivamente romper com essa visão medíocre, pequena, provinciana, conservadora, nós teremos a possibilidade de reconstruir a nossa política externa.